a avaliação foi bom para o teu time, foi bom para a classificação? Queria que você fizesse inicialmente uma avaliação desse empate. Bom, é como eu falei para os atletas, o empate nos deu a classificação. Acho que o mais importante de tudo isso é a dedicação dos atletas, né? Um cansaço, tentando recuperar, um jogo atrás do outro, campo pesado no último jogo, e eles conseguiram fazer um bom jogo. Então, eu parabenizei eles não só pela classificação, mas sim pelo jogo também. Agora, qual é a substituição do Puga no segundo tempo, colocando mais um zagueiro? O Puga nem treinou essa semana porque ele estava com uma lesão, então eu entendo que se eu forçar demais, depois eu perco ele para a competição. Tanto ele quanto o Deizinho vinha de lesão, então nós temos que poupá-los. Para isso a gente tem que pensar como nós temos um grupo enxuto, não posso ficar correndo riscos. Então, se nós temos outros jogadores para colocar também, então tem que aproveitar esse momento, final de jogo, para que a gente possa colocar os outros também e recuperar tanto o Pulga quanto o Deizinho. Com relação ao próximo jogo contra o Bahia, é mais um jogo difícil? A tua avaliação pro próximo jogo contra o Bahia? É jogo difícil, né? Quando se trata de time de Série A, o Bahia principalmente, nós entendemos que a dificuldade é grande, o desgaste da viagem, tudo isso daí atrapalha, mas a nossa equipe é bastante profissional, os atletas também se dedicam bastante, se entregam, sabem o momento de recuperação, quando tem que se recuperar, então eu tenho certeza que nós vamos conseguir viajar e fazer um bom jogo, apesar de todas essas dificuldades, e enfrentar uma equipe como o Bahia, mas nós temos que ser profissionais, temos que fazer um bom jogo lá. Mais uma pergunta com relação à tabela. Já teve tempo de dar uma olhada na tabela? Você crava que o Ferroviário está classificado, não corre riscos, porque o Pacajus está por ali? Como é que na tua opinião? Não, já está classificado, eu acredito sim, está classificado sim. Na verdade, nós precisávamos desse empate. Ainda tem, lógico, o próximo jogo, o Pacajus tem 2 jogos, mas o que eu entendo é que, por saldo de gols, eles têm que golear para poder encaixar, para poder alcançar a nossa equipe, e sem dizer que precisa ganhar os 2 jogos. Agora, era o que você pensava em relação ao Campeonato Cearense, ou era melhor ter ficado em primeiro, pular, jogar direto à semifinal? Dentro da tua avaliação, era isso que dava para fazer ou dava para chegar um pouco mais adiante? Acho que o objetivo era chegar em primeiro, né? Mas nós entendemos que não conseguimos uma vitória dentro de casa, diante do Atlético, isso daí atrapalhou um pouco. Tem o clássico também do Fortaleza com o Ceará, e como nós perdemos aí praticamente 5 pontos, então eu entendo que ficou um pouco mais difícil, mas o objetivo nosso era terminar em primeiro. Paulinho, boa noite. Boa noite. Como é que foi a sensação de iniciar a partida nos primeiros minutos com 2 grandes problemas, assim? Porque antes da partida teve o problema do Felipe Guedes, você teve que colocar o Thalisson, que está chegando agora e tal, está se ambientando, e logo aos 3 minutos tomar um gol, assim. Naquele momento, o que você pensou? E eu acho que é importante também ressaltar a força de superação da galera, né? Isso daí é um ponto fundamental, essa superação dos atletas é fundamental. No início já do Guedes, nós tínhamos escalado o Guedes, infelizmente ele teve um problema estomacal, não conseguiu, no aquecimento ele já sentiu, tive que substituí-lo. O Thalisson já tinha trabalhado comigo no Floresta, inclusive eu fui um dos que coloquei ele para jogar lá no Floresta, então ele já sabe como é que eu gosto de jogar. Eu entendo que, apesar de adaptação com os atletas, mas no sistema de jogo ele já estava adaptado comigo. E quando você toma um gol no começo, é difícil, mas a nossa equipe, principalmente, estava jogando bem, melhor até do que o primeiro jogo contra o próprio Ceará. Nós ficamos uns 20 minutos sem conseguir se achar na partida, depois nós conseguimos até a vitória. Dessa vez não, dessa vez nós estávamos até equilibrados na partida, acabamos tomando gol, mas tivemos tranquilidade. Por isso que eu ressalto muito os atletas pela dedicação, pelo empenho, não se abateu em momento algum, mesmo perdendo de 1-0, e foi lá e buscou o empate. Logo após o primeiro jogo contra o Ceará, o Ciel, a gente entrevistando, ele até falou, eu tive uma conversa na hora de cobrar a falta ali, acho que foi com o Matheus, e eu vou bater direto, porque ali, se tiver um desvio, a bola pode entrar e tal. E hoje, novamente, o gol não foi do Ciel, mas ele foi decisivo com cobrança de falta. O que tem de conversa em relação a isso? E aproveitar realmente essa qualidade do Ciel, um cara que
que quando iniciou no futebol, era um jogador de muita velocidade, muito drible, e hoje é um cara extremamente técnico e inteligente em campo. Essa inteligência do Ciel nos ajuda muito, né? Dentro de campo também, com os atletas. Em relação à falta, nós treinamos muito. Tem algumas jogadas que a gente faz, até mesmo ensaiada, para que eles possam ter opção. Então, eu trabalho muito para que eles tenham opção de bater a falta. Lógico, a decisão é deles, na hora de bater, percebeu que pode bater direto, pode fazer o gol, ele bate muito bem na bola. Então, esse daí é o critério lá dentro, quem escolhe são eles. E opção nós damos no dia a dia, no treinamento. Paulinho, boa noite. Samuel Conrado, Rádio Verdinha, Sistema Verdes Mares. Você falou no começo da entrevista sobre em relação ao atacante Eric Pulga, né? Como é que está a situação dele para o jogo contra o Bahia? Ele recebeu também uma pancada no joelho numa falta que teve ali, está muito inchado ainda, eu até falei com ele agora há pouco, ele está com o joelho inchado, mas a preocupação não é nem isso, porque é uma pancada. Então, uma pancada a gente consegue até... A minha preocupação era as dores que ele estava sentindo no adutor, que aí poderia dificultar a corrida dele, por isso que eu poupei entre aspas, né? Acabei tirando ele justamente para que não piorasse os adutores. E em relação ao joelho, eu acredito que com o tratamento, a nossa equipe também de fisioterapia tem trabalhado muito bem, tem recuperado muito os atletas, e eu tenho certeza que ele vai estar à disposição também diante do Bahia. E outra pergunta é como vai ser a preparação para encarar o Bahia, né? O Ferroviário está nessa sequência de jogos no meio da semana, final de semana, e sempre utilizando o mesmo elenco, né? O mesmo time titular da equipe coral. Então, para enfrentar o Bahia, vai ter alguma estratégia, poupar alguns jogadores ou vai com força máxima também na Copa do Nordeste? Essa é uma questão difícil para a nossa equipe, né? Porque nós temos um elenco muito reduzido. Então, nós tentamos colocar alguns atletas, a gente vai sentir esses 2 dias aí, como é que está o desgaste deles, e a partir daí sim nós vamos decidir a equipe que possa estar entrando diante do Bahia. Eu falo que todos eles são importantes, desde o início eu tenho falado isso, que ia chegar esse momento que nós teríamos que utilizar todos, e agora é um ponto fundamental para que a gente possa saber o momento certo de colocar esses jogadores. Professor, boa noite, Pedro Pinheiro da Band. Eu queria saber de você, você já avaliou muito a questão da partida de hoje contra o Ceará, mas o que é que faltou para o Ferroviário sair com a vitória? Vocês conseguiram um gol de empate, mas o que é que faltou? Eu acredito que o desgaste acabou atrapalhando um pouco, né? Porque a nossa equipe é uma equipe que tem muita velocidade, principalmente pelos lados. Eu não sei se o Pulga também, pelos adutores, talvez se ele tivesse numa condição melhor fisicamente, até mesmo com medo dessa lesão, assim como foi o primeiro jogo, eu acredito que nós teríamos um desempenho diferente. Mas eu não posso deixar de ressaltar o que eles correram, o que eles tentaram. Infelizmente nós não conseguimos fazer gol, mas nós em todos os momentos nós estávamos disputando de igual para igual com o Ceará, tivemos até a chance na falta lá do próprio Ciel, criamos algumas situações para tentar até fazer o gol, mas talvez o desgaste fez com que a equipe se posicionasse de uma maneira um pouquinho mais de uma linha média e não desse tanto perigo assim talvez para o Ceará. E para finalizar, você mudou o seu visual, o seu estilo. Queria saber, deu sorte? Vai continuar, vai manter? É o estilo André, do meu filho, né? Meu filho tem um bigodinho, eu falei para ele, filho, eu vou colocar um estilo igual você. Não sei se deu sorte, mas eu acredito muito no trabalho, e o trabalho acho que deu resultado, nós conseguimos a classificação. Deve estar chegando essa semana já, uma peça que a gente já estava tentando trazer, e precisamos de mais reforços. É que, infelizmente, nas competições agora, as equipes não liberam os jogadores, então é difícil você conseguir trazer jogador. Para trazer um atleta para condicionar, dificulta um pouquinho mais. Então, nós temos que tentar trazer atletas que já fizeram uma pré-temporada ou que estão em atividade. Está chegando o zagueiro Alisson. Vem atacante, vem meias. Eu estou atrás. Mas o Alisson está confirmado, não está? Me parece que sim. Eu não vou confirmar aqui porque foi falado lá dentro do vestiário, então eu não vou confirmar. Não adianta eu falar para você, não, está certo, está confirmado, porque eu só acredito vendo. Jogou contigo no Floresta, né? Foi. Jogou comigo no Altos, na verdade. Altos, eu que levei ele para o Floresta. Ah, tá. E meias e atacantes... Tá difícil? Estamos atrás também, é que eu estou te falando, é difícil trazer, né? É difícil trazer jogador, né? Os atletas estão tudo aí em atividade. Quando tem campeonato estadual, está todo mundo empregado, né? Então acaba dificultando bastante nas contratações.